Fala pessoal, os fãs da NFL aí, mais uma vez estamos aqui, eu, Gabriel, César, né, para falar um pouco mais sobre fantasy futebol para vocês. Vamos começar um pouco a se aprofundar nas posições, tá? Que é muito importante para o fantasy, né? Sim. E vamos fazer um pouco sobre ordem, né? Vamos fazer sobre a ordem de como você vai pegar os jogadores e tal. Quais são os que me parece que vão sair antes no draft e tudo mais. Quais são os interessantes. E esse ano tá cheio de problema aí na posição que nós vamos falar hoje, que a posição é running backs. Running backs. Então, para muitos, né, a posição mais importante do fantasy, que é quem às vezes leva e carrega as correntes do seu time. Faz muito ponto, né? Faz muito ponto e são constantes, principalmente. Né? Sim. Se você for ver o fantasy, agora se aprofundando um pouco na questão de pontuação, os jogadores de ataque eles ganham pontuação por jardas ganhas e por touchdown marcado. Né? Então o running back que não participa de comitês, que jogam praticamente sozinhos, tem uma média de 2 dígitos de toques na bola. Ou seja, tem de 10 a 15 chances de fazer alguma coisa. Né? Bons running backs têm corridas para bastante jardas. Tem uma média de 100 jardas por jogo, são os running backs top. Cada 10 jardas, eles ganham 1 ponto. Ou seja, se o cara conseguiu 100 jardas, ele já tem 10 pontos. Cada jarda vale 0,1. Então... Exato. Então, qualquer jogador que consegue 2 dígitos de pontos no fantasy já está com uma coisa boa, né? Considerável. Já considerável. E por touchdown marcado, o jogador de ataque sendo running back, receiver, tight end, tirando o quarterback, né, que se ele lançar um pouco menos, ele ganha 6 pontos. E convenhamos, né, na red zone ali nas últimas 5 jardas, quem tem mais chance de fazer pontuação é o running back. Ao contrário do que o meu time pensava em 2014, 2015, eu acho. Quando você tá na linha de 1 jarda, você chama o running back. Running back. Então, é muito importante essa posição, tá? E mais um ponto aqui, o running back ele pontua muito, por quê? Porque ele não só corre, como ele também recebe passe. Sabe aqueles passes estilo Eli Manning, assim, passes de 5 jardas, de 4 jardas e tudo mais? A maioria das vezes vai para running back. O running back que recebe passe e corre, pontua muito. Exato. O wide receiver ele recebe passe também, mas acho que são muito poucos que correm ou que correm significativamente, né? Então, exato. O running back pontua bastante, por isso é uma das posições principais. Então, vamos falar primeiro sobre running backs, tá? A gente vai falar o que sobre isso? Primeiro, uma questão de prateleiras, quais são os melhores, depois os que vão um pouquinho abaixo, para você saber mais ou menos em qual posição você vai pegar cada running back. Os principais, né? Óbvio que são muitos. E também vamos falar um pouco sobre as polêmicas, né? Os problemas que vocês podem ter, né? Que são aqueles jogadores que você pode pegar, pagar alto e se ferrar. Exato. Esse ano, vamos falar sempre baseado em 2019 agora, né? E tudo mais. Esse ano, se você for ver, running backs, que nem o Gabriel falou, da primeira prateleira, eles são o quê? 3. Então, lembrando que você tem lá a sua liga com 10 times, pode ser que você não consiga chegar, dependendo da sua posição, você não vai pegar esses jogadores. Então é muito importante você ver os das primeiras prateleiras, primeira, segunda, por exemplo, os 10 melhores running backs, mas também é importante você ver o resto. Exato. Porque você vai precisar deles com certeza. Vamos começar dando nome aos bois já? Porque aqui não tem segredo nenhum, tá? Em qualquer liga... Aqui é verdade! É mentira! Aqui é verdade. Qualquer liga que você participar, esses 3 jogadores, eles vão sair na posição 1, 2 e 3. Se não acontecer isso, alguma coisa está errada. Se não acontecer isso, com certeza tem um novato na liga que não viu nossos vídeos. Exatamente. Claro que estamos levando em consideração as informações agora faltam 18 dias para a temporada. Na pré-temporada agora que nós estamos, né? Então faltam 18 dias para começar o kickoff. Então temos informações só de agora. Se por acaso, nesse meio tempo, até você assistir Elliott tiver um contrato, Gordon tiver um contrato, então simplesmente... Antonio Brown tiver um capacete. Importante, né? Ou então pele no pé, vai mudar alguma coisa. Mas a princípio, com a informação que temos agora, esses 3 running backs, eles vão sair na posição 1, 2, 3. Está errado se não saírem. O Saquon Barkley do Giants, o Christian McCaffrey do Cardinals. Não, Panthers. Panthers. Nossa,
É que eu vi card de Carolina Panthers e nosso torcedor do Panthers não tá aqui agora. Não. E o Alvin Kamara. Alvin Kamara do Saints, que ano passado detonou, né? Sim, são jogadores muito seguros. Se você tem a posição 1, 2, 3, pegue eles, tá? Qualquer um dos três, você, claro, a não ser que aconteça alguma lesão, né? Que a gente vai conversar um pouco daqui a pouco. Lesões acontecem. Lesões acontecem e você não vai se dar mal, tá? Quais são as particularidades de cada um? Né? O que se aponta do Saquon Barkley, por exemplo? Qual que são os riscos e quais são os benefícios dele? Saquon Barkley ele está no Giants. Se você é torcedor do Giants, meus pêsames, porra, muito triste e tal. Triste. Mas porque o Giants no draft, ele subiu posições e tal, na vida real, né? Não no fantasy. No draft ele subiu posições e tal, e todo mundo esperava que eles fossem pegar um substituto pro Eli Manning, alguma coisa assim, pra melhorar o time. Na cabeça de uma pessoa né, com inteligência, não do general manager do Giants, né? Não, você é burro, cara, que loucura. Ele foi lá e pegou um cara que, tipo, não vai substituir o Eli Manning agora, talvez nunca não sabemos e tal. Ou seja, o time, e daí perdeu o Odell Beckham, e o que aconteceu? O time tá Barkley.com. Tipo, o time é o Barkley e mais 10 pessoas no ataque. Essa é uma vantagem. Vai ser um jogador que com certeza vai ter mais de 15 toques na bola. Sim, ele vai, na verdade, receber. Nós sabemos, para quem conhece o Eli Manning, é bicampeão, já muito bom, era bom e tudo mais, mas ele tá em fim de carreira. E não tem mais braço. Ele não tem mais braço. A gente sabe que a especialidade dele é lançamentinho de 5 jardas. Para quem que vocês acham que vão esses lançamentinhos? Barkley. E ele vai... Muitas corridas. Barkley. Então ele vai ser um cara que vai tocar muito na bola e vai pontuar bastante. Esse é o ponto positivo. Esse é o ponto positivo. O ponto negativo é que ele vai pegar muito na bola. Exatamente. O ponto positivo é o mesmo que o negativo, não já notou? Vou explicar, tá? Primeiro, as defesas já vão saber disso. Então elas vão... Se nós sabemos, você acha que a defesa não sabe. Tá. Então você vai pegar um Bill Belichick da vida, o cara vai saber. Qualquer um vai saber. Vão ter uma marcação muito forte em cima dele. Porém, ele é bom o suficiente para conseguir pontuar mesmo assim. Só que o risco de lesão é muito grande. Exato. É uma coisa que eu, particularmente, na minha opinião, eu penso que ele é uma escolha para primeira escolha, para segunda, meio de risco. Porque ele vai pontuar muito, vai pontuar muito. Mas a chance dele se lesionar é muito grande. Porque além dele levar pancada em toda jogada, ele vai levar pancada porque ele é o cara a ser marcado do time, os outros jogadores vão ficar até meio disponíveis, assim, porque ele vai ser muito marcado. E tem aquela situação que, claro, que aqui eu estou apenas especulando, né? Mas que acontece muito na NFL do que o time sabe, que o Giants sabe que dificilmente ele vai para algum lugar esse ano, para playoffs, essas coisas. E se acontece de um Barkley, tipo, se machucar na primeira, segunda rodada, ou nem precisa ser tão grave assim, a chance do time tancar, depois nós vamos explicar o que é tancar, é muito grande. Então é capaz de, Barkley, sei lá, tem a unha encravada e por isso não joga mais essa temporada. Então, para nós de fantasy, jogadores de fantasy, isso é um risco enorme. Essa primeira prateleira, eu acho que o problema maior é esse. Os outros dois, tanto o McCaffrey quanto o Kamara, tem fantasmas um pouco mais leves, não é tão perigoso. Sim, o ponto positivo do Kamara, que eu vou falar do Kamara agora, um ponto positivo do Kamara é o quê? O Mark Ingram, que estava lá ano passado, que dividia bastante com ele, não bastante, mas dividia um pouco, não está mais no Saints. Ele foi para outro time. E o Kamara, ele se consolidou ali como titular. E tem outra, o Saints, tipo, tem o Drew Brees. O Drew Brees, ele distribui bola até pro copeiro do time. Se precisar, o copeiro do time tá lá fazendo touchdown. Então, o Kamara, ele vai ser visado, claro, mas não vai ser nem metade do que é o Barkley, por exemplo. Exato. Uma coisa importante vocês têm que entender, quando o quarterback ele consegue esticar o campo, ou seja, ele tem um passe muito bom, o Brees ele lança muito bem pro Michael Thomas, né? Tem alguns outros secundários, né? Como se fossem aqueles NPCs que nem conhece, que recebe o passe dele. Ele consegue esticar isso daí. E então, o Brees tem tua altura. É baixinho para NFL. Ele consegue abrir espaço para o running back. Então o Kamara ele se beneficia muito por isso. Muitos dizem que especialistas dizem que o Kamara não é tudo isso. Saquon Barkley é um running back muito melhor que o Kamara.
Só que no Saints o Kamara ele produz muito por causa disso. Porque ele consegue jogar ali tanto como running back, como recebendo bolas também. Tipo, ele recebe muita bola, ele faz muita pontuação por causa disso. Então, ele, talvez, questão de opinião novamente, né? Talvez ele seja uma opção mais segura do que o Barkley. Eu já acho um pouco perigoso pela questão da vinda do Latavius Murray. Sim. Não é um jogador excepcional, mas ele é muito mais físico do que o Mark Ingram que saiu. Sim. Então, situações de red zone, tá, Isso pro que eu ia gol, o Kamara ele vai perder espaço para o Latavius Murray, provavelmente. Uma coisa que você tem que aprender, você que é mais novato, que ainda não conhece, ou até alguns mais experientes, que quando você começa a olhar o jogo, foi o que a gente percebeu, você percebe que na questão de running backs, existe aquele que é mais físico e aquele que é mais técnico, né? Que é o cara que consegue se desviar melhor, correr mais rápido e tudo mais. E tem o cara físico, o cara que carrega. Exemplos de jogadores físicos que, pra todo mundo conhecer. Marshall Lynch, do Seattle, era extremamente físico, ele tinha uma média de 5 jardas depois do primeiro toque. Depois que pegavam ele andava mais 5 jardas, ou seja, era um cara extremamente físico. O LeGarrette Blount, que era do Patriots agora, nem Buffalo. sei. Nem sei onde ele tá agora, o LeGarrette Blount. Ele foi Tá sem time, eu acho. Ele era do Patriots, foi pro Lions, daí eu não sei mais pra onde ele foi. E, por exemplo, o Latavius Murray, que o Gabriel citou, eles são jogadores mais físicos. E esses jogadores, eles são muito usados na end zone, na red zone, né, pra fazer o touchdown. E pra fantasy, o que você tem que pensar? Quem faz touchdown faz 6 pontos. 6 pontos. Então, por exemplo, que nem eu comentei do LeGarrette Blount, né, no ano que ele tava no Patriots, que ele tava detonando e tal, ele não corria nada o jogo inteiro. O jogo inteiro ele corria 20 jardas. Só que ele fazia 2 touchdowns. Exato. 3 touchdowns, daí a pontuação dele era lá em cima. Então é uma coisa que você vai ter que pensar na hora de escolher. Finalizando, o McCaffrey, o cara é um canivete suíço. Ele corre, ele tem o risco do read option com o Ken Newton, que corre também. Então muitas defesas se confundem, elas vão atrás do Ken Newton achando que ele vai correr, abre espaço para o McCaffrey. O McCaffrey recebe bola muito bem, então ele é um cara totalmente versátil. Sim. Na minha opinião, ele é um dos melhores, ou Também. Na minha opinião, na verdade, ele é o melhor. Tá, Eu coloquei, por exemplo, a minha opinião, eu colocaria ele em segundo, atrás do Kamara. E eu já colocaria o McCaffrey em primeiro. Então, ponto negativo dele é que ele não é um power back. Sim. Ele não é aquele cara que carrega, né, e arrasta os caras. Apenas isso, se bem que ele tava fortinho, né? Você viu? Ali tem coisa, né? Alô, antidoping? Cadê vocês? A questão que eu tenho pra dizer do McCaffrey sobre o Panthers é assim, a gente sabe que o Panthers é o time contrário, né? Onde o que eles falam onde o QB não parece QB, ele parece um running back. E o running back, ele parece um QB. Porque, tipo, ele recebe mais passe e tal, ele não carrega ninguém. E o Ken Newton carrega todo mundo. O cara vai parecendo uma vaca braba e vai passando por todo mundo. Então, o que acontece? Isso foi um pouco racista. Chama a polícia, chama a polícia. Espero que você não tenha falado sobre... Racista com vacas? Não, então... Porque o pessoal fala que o time invertido, né? É que o comum, é que as pessoas falam que é racismo, não sei o quê, mas na verdade... É uma brincadeira, tá, gente? A brincadeira é que, assim, o comum é o quê? O quarterback ser um cara branco e o running back ser um cara negro. E eu já avisei que vai dar merda isso. Ali é o contrário. Mas eu digo o contrário, na verdade, é porque o running back, o quarterback parece um running back, né? Porque ele só corre. O Ken Newton, por sinal, é uma crítica minha ao Ken Newton. Pare de correr e lance bolas. Escreva direito no Twitter. Ele escreve errado no Twitter também? É uma desgraça, mas tudo bem. Se ele lançasse mais e corresse menos... Então, ou seja, por isso que o McCaffrey faz muita pontuação por isso. As defesas não sabem exatamente se o Ken Newton vai correr, vai lançar e tal... E daí ele pode ser pego de surpresa. Sem contar que ele também tá virando uma vaca braba, de tão musculoso e tal, né? E bonito. Mas voltando, qualquer coisa dentro segundo, porque o Garoppolo... Dessas 3 escolhas, vai sem medo, tá? Se você tem escolha 1, 2, 3, você tem uma segurança. É isso que você vai escolher. Tá. Nós temos alguns problemas no draft sobre running back esse ano. Vocês perceberam que a gente não falou de Ezekiel Elliott, que com certeza estaria na prateleira 1. Não falamos do principal running back do ano passado, Todd Gurley, que carregava times, né? Carregava o Rams e times do Fantasy, né? Exato. Fazia 30 pontos por jogo. E não falamos de Melvin Gordon. São 3 running backs que com certeza estariam na prateleira 1, se não fosse a situação que a gente vai falar. Exatamente. Tá? Vamos falar, acho que primeiro do Elliott, que é o mais tranquilo, né? Eu acho pelo menos mais tranquilo. O que está acontecendo com o Elliott?
O Elliott, ele tá atrás de contrato, certo? Certo. Ele tá querendo um contrato melhor e tal, não sei o quê. Ou seja, muito parecido com, se você acompanhava ou não ano passado, com o Bell. Lembra do Le'Veon Bell, ano passado, no Steelers? Ele queria um contrato melhor, ele brigou com o time, acabou não jogando a temporada inteira. Eu não sei se o Elliott vai chegar a esse ponto. Exato, eu né? falo que é um pouco mais tranquilo, porque o Cowboys é o time mais rico. É claro que aí não entra a questão também de riqueza, porque na NFL tem o salary cap, então tem um limite para pagar. Mas todo mundo sabe que o Cowboys hoje depende do Elliott. Inclusive o Elliott, esse que é o problema, né? Então todos sabem disso. Então, na minha opinião, essa situação vai ser resolvida antes da semana 1. Eu também acredito nisso, apesar de que eu vi as notícias, rumores, e que estavam dizendo que o reserva já foi promovido a titular e blá blá, mas acho que isso é só pra dar uma pressionada no Elliott, né? Porque não dá nem pra comparar o reserva com o Elliott, né? Não, o Elliott é um cara que não tem problemas com lesões, recebe pancada, ele faz muito bem várias coisas. Outro búfalozinho, né? Então eu creio que vai ser resolvido logo, mas o que eu creio não quer dizer nada, né? E o que isso significa pra você de fantasy? Não sei. É complicado você gastar a sua primeira escolha ali no Elliott, e se não resolve? Ele pode demorar 2, 3 rodadas, que você vai ficar sem esse jogador 2, 3 rodadas, que você vai estar jogando com alguém e vai estar sentindo falta disso. E daí você vai perder, tomar ponto e tal. E pior, o que aconteceu ano passado e tal, do que? Você tem lá, você pegou o Elliott, daí você pensa, não, mas eu vou garantir, porque vai que ele não joga e tal, vou tentar pegar o reserva dele também. E outro cara pega o reserva. Exato. Aí tá lá o cara pontuando com o reserva e você tá lá com o Elliott. Segurando, lembrando que ele fica segurando espaço no teu time. Exatamente, você vai ter que deixar ele lá na reserva, é um espaço que você perde. Eu sofri com isso, eu fiquei 10 ou 12 rodadas com o Le'Veon Bell. Se fodeu. No meu time ano passado, esperando ele voltar. Que ele ia voltar. Eu deixava de pegar free agents bons, porque se eu soltasse alguém ia pegar com certeza, né? Então eu apostei e Perdeu. Perdi. Assim né? como o Steelers, né? Então, o problema do segundo, que é o Melvin Gordon, é o mesmo. É contrato também. Também né? é contrato, só que aí Os caras querem dinheiro. Aí tem um porém. Tá, o Melvin Gordon é um cara que sofre um pouco mais com lesões. Eu que o digo ano passado. Então, eu já não tenho tanta certeza que o Chargers eles vão resolver a situação com ele. Tão cedo, talvez. Alguém vai ter que ceder aí e eu acho que vai ser o Melvin Gordon. Eu acho que pode. Essa é uma situação que acho que pode demorar um pouquinho mais para se resolver. Entende? Então o Melvin Gordon é um pouco arriscado, dependendo da posição que você vai pegar ele. Né? Ou seja, você tem 2 riscos. O primeiro é de você pegar ele, que seria numa posição alta se tivesse tudo ok, e ele não acertar contrato e ficar algum tempo, ou quem sabe até toda a temporada sem jogar. E o outro risco é você pegar ele jogar e ele se lesionar. Ano passado eu tinha o Melvin Gordon, pra quem não sabe, e eu troquei, na verdade, uma rodada depois, eu peguei o Melvin Gordon e pensei, agora vai! E ele se lesionou na rodada seguinte, né? Então, fiquem bem de olho nessas 2 situações de contrato. Tá, então igual eu falei, pode se resolver isso logo, então os últimos 5 minutos a gente falou à toa, mas é um problema para você ter no draft, tanto que esses jogadores estão caindo de posição no draft. Ou você pode ser bem louco e tentar apostar. Exato. Acontece, vai que resolve os 2 na primeira rodada, você vai ter uma dupla de running backs muito boa, né? Exato. Ou é arriscado. O terceiro é uma situação um pouco mais complicada, né? O Todd Gurley. Todd Gurley. Gurley é complicado, porque se formos ver as estatísticas do ano passado, ou se você acompanhou o Fantasy ano passado e alguém tinha o Todd Gurley no time, você tem raiva dessa pessoa. Sim, porque o Todd Gurley, ele carregava times. Você não precisava fazer nenhuma estratégia para time. O Era cara só fazia por o 30 pontos por jogo. Mateus. 30 pontos por jogo. Porém, o que acontece? O Todd Gurley foi diagnosticado com uma doença no joelho, né? Uma artrite, que é uma doença que não tem cura. Doença de velho, de gordo e tal. Entende? E então, já nas últimas rodadas do ano passado, ele já desfalcou os donos. Então, apesar de ter carregado a temporada, ele já desfalcou algumas temporadas. Acho que no final, né? Foi no final. Ele já desfalcou alguns jogos. E esse ano é uma incógnita. Ninguém sabe se ele vai jogar bem, se ele não vai, se ele vai se poupar, se ele vai dividir. Ano passado, pra você ter uma ideia, hoje, se nós estivéssemos fazendo esses vídeos, tivéssemos essa interação com vocês ano passado,
a gente ia falar na primeira prateleira que ia ter um cara só, que era o Todd Gurley. Primeira escolha, vai ser o Todd Gurley. Depois você vê o que vai ser os outros. Não existia dúvida. Não existia dúvida. Ele era o cara. E realmente, nas primeiras 10, 12 rodadas, ele se mostrou porque ele era a primeira escolha, 30 pontos por jogo. Esse ano, teoricamente, se você for ver pela estatística, era para ele estar ali junto com o Barkley, com o McCaffrey, com o Kamara. Mas, com esse problema dele, ele tá bem arriscado, assim, pegar ele nas primeiras rodadas, né? Tipo, vai ter gente que vai pegar, óbvio, mas... Eu creio que assim, na primeira rodada dificilmente alguém vai pegar aqui, mas na segunda rodada ele sai. Porque alguém vai arriscar. Porque o cara vale o risco. Vale o risco. O terceiro aí já começa a vir outros problemas mais de dúvida de desempenho, tá? Eu acho que a gente pode colocar quem aqui? O David Johnson. Ah, sim, o David Johnson do Cardinals. David Johnson do Cardinals, pra quem conhece e tal, quem já draftou ele, eu draftei ele ano passado, na minha primeira escolha, e ele foi horrível ano passado. Por quê? Porque o time do Cardinals também não tá gerando confiança. Vamos brigar forte com o Giants pra ver exatamente, pra ver quem tá lá embaixo, né? Tipo, e mais uma vez o Cardinals esse ano draftou outro QB, né, novo. Eles estão draftando QB novo para tentar achar um QB para ter um time. Não existe time sem QB, não funciona assim. Se o time não tem um QB confiável, pode ter o running back bom, pode ter isso na vida real, né? Para fantasy, o problema do David Johnson foi esse ano passado. Como o time não jogava, como o time saía perdendo muito rápido, já estamos perdendo de 14-0. Vai parar de correr, vai tentar lançar para o jogo ser mais rápido, para tentar empatar, para o tempo não correr. Então daí ele não pontuava nada. Então esse é um ponto complicado, tá? Aí já é uma divergência, né? Porque esse ano o Arizona Cardinals eles trocaram de sistema. Então até a vinda do Kyler Murray já foi por causa do novo treinador. E eu, na minha opinião, eu creio que ele vai ser mais envolvido, o David Johnson, e capacidade técnica ele tem. Ele é um ótimo running back. Não se discute, ele é muito bom. Em 2015, foi a temporada que ele explodiu, ele foi muito bem. Ele fazia a mesma coisa que o Kamara, que o Gurley fez ano passado. Ele era a primeira escolha. Exato, em 2016 ele se lesionou, perdeu a temporada inteira, se lesionou acho que no primeiro jogo. 2017 ele teve aquela droga de time. Então ele tá vindo de 2 anos sem rendimento. Esse ano eu acredito nele, eu apostaria nele. Então, eu já não apostaria, porque talvez porque eu tenho um pouco de trauma do ano passado e tudo mais, né? Mas eu não sei, eu não pegaria ele, tipo, na primeira escolha. Na segunda só, talvez, depende. Tipo, claro que na terceira escolha já vale a pena, mas dificilmente ele vai estar disponível na terceira escolha. Mas eu não pegaria, por exemplo, na primeira escolha. Eu acho que ele pode ser como é o termo mesmo? O bust. O bust, que é o cara que pode ir muito bem, mas pode afundar teu time. Eu não arriscaria nele hoje. Outro problema que temos, que essa é uma incógnita, é o Le'Veon Bell. Le'Veon Bell. Eu ainda acho um pouco menos incógnita do que o David Johnson ainda. Mas ninguém nunca viu o Le'Veon Bell jogando num time diferente do Steelers. Pois é, né? O Le'Veon Bell, pra quem lembra dele no Steelers, ele detonava no Steelers porque ele se adaptava muito bem ao jogo. Com a ameaça do Antonio Brown, ou seja, tipo, as defesas tinham uma ameaça lá para defender, ou seja, sobrava mais espaço para ele. O próprio Big Ben, né? Big Ben, um grande QB e tal, fazia bons lançamentos e tal. Então, nele se adaptava muito bem no Steelers, fazia muitos pontos para fantasy. Mas e agora? Ele está no Jets. No Jets. Jets que tem o QB lá no segundo ano agora. O Darnold, né? Sam Darnold. Primeiro ano deu pra ver que o Sam Darnold ele tava no primeiro ano, né? Coitado. E o Jets não é assim, tipo, nossa senhora, que timaço, né? Então é uma incógnita. Veja, não é um time ruim. No papel ele tá um pouco melhor, draftou bem, então unidades defensivas bacanas, tudo mais. Porém, igual eu falei, ninguém viu o Bell numa situação talvez um pouco mais complexa do que ele tinha no Steelers. Então, vai ser um risco para quem pegar. Sem contar que ele já está há 1 ano sem jogar, né? Também. Por mais que ele esteja treinando e tudo mais, é 1 ano fora do campo, sem jogo. É um negócio que pesa. Eu não sei, eu acho realmente, como você falou, ele
é meio incógnita, mas não é tanto, mas que a gente sabe a qualidade do Bell, mas eu não sei, eu realmente não sei se eu pegaria ele na primeira rodada. Acho que eu até pegaria. Na primeira rodada eu creio que eu não pegaria. Não, então, tipo... Não, na segunda eu pegaria com certeza, mas na primeira não. Na segunda eu sem dúvida. Na primeira, dependendo da posição do draft, pode ser assim, você tá na quarta posição. Aí não, tem opções melhores do que o Bell. Tipo, como nós falamos, Barkley, McCaffrey, Camara, até o pessoal da segunda prateleira ali. O Gurley não, mas alguém da segunda prateleira ali que seja bom. Olha, veja, existem opções hoje que não são tão badaladas e pode dar certo. Vamos falar de Steelers? James Conner, exato, que é o reserva do Bell do ano passado, que virou titular e mandou muito bem e tal. E está produzindo muito bem. Ele é um cara mais interessante, às vezes, para pegar. Exato. Vamos para o segundo ou terceiro ano agora do Dalvin Cook do Minnesota. Dalvin Cook do Vikings, né? É que esse também é um cara que ele se lesiona fácil, né? Tem problema das lesões, né? Um fantasma que eu acho que ele talvez possa afastar. É um risco, mas... Enfim, você vai ter algumas opções para trabalhar em cima disso. Prateleira 2 e 3 running backs pode se dar muito bem com ela. Você minerar esse meio de draft vai ser muito importante para o sucesso do teu time. Tá. E vai, como vocês perceberam, a gente até divergiu aqui, vai muito de opinião. Tipo, você vai ver quem que você vai querer pegar, se você acha que vai bem ou não, é questão de opinião mesmo. Um outro ponto que o pessoal está divergindo bastante, inclusive nós divergimos aqui, é uma coisa que eu não gosto de pegar, eu não pego nunca, é running back do Patriots. Então, eu, por exemplo, antes eu tinha essa visão de running back do Patriots, não pegava, por quê? Porque o Patriots, ele valoriza muito o QB que eles têm. Não à toa, né? O cara é bom, o Tom Brady e tudo mais. Ou seja, ele fazia muito passe. Só que de uns anos pra cá, eu tenho visto que ele tem diminuído também a questão de passes. Eles têm... Tem 42 aninhos, né? Não é tão fácil mais, né? E os running backs do Patriots têm pontuado bem. A questão do James White. E ano passado surgiu o Sonny Michel. Sonny Michel, ele surgiu, ele estava com certeza no free agent de toda a Liga Fantasy, e ele surgiu e começou a pontuar bem, começou a fazer touchdowns e tal, ele acabou se machucando no final da temporada lá e depois voltou, mas é um cara que eu, por exemplo, hoje eu apostaria nele numas escolhas assim mais pro final, tipo terceira escolha, quarta escolha, que pode ser não, isso é certo. Vai chegar no momento que você vai ter lá pegado wide receivers ou pegado running backs e vai faltar gente boa pra você pegar. Aí você vai ter que começar a fazer umas apostas, né? Na terceira, quarta rodada do draft. Exato. Quarta rodada, acho. Eu não compro por um motivo. Qualquer time que tenha um comitê de running backs, eu tento fugir. Isso é uma coisa importante. O que é um comitê? São times que tem 2 ou, na verdade, 3 running backs que eles revezam. Às vezes um tem uma opção mais de passe, a outra mais de power back, a gente falou, mas eles revezam. O Patriots no ano passado, quando o Sonny Michel estava muito bem, ele estava com o Burkhead machucado e com o White ele também estava fora por alguns jogos. Sim. E o Sonny Michel ele dominou, então ele virou um running back de comitê para um running back exclusivo. Isso somado com a questão do Brady também dividir um pouco mais a bola com o jogo corrido, acabou favorecendo bastante ele, na minha opinião. Esse ano, os 2 running backs do Patriots, eles voltaram. Então, é uma coisa que me preocupa. Por quê? Porque eu não vejo o Bill Belichick repetir coisas. Se teve uma coisa que deu muito certo uma hora, ele vai fazer diferente, porque ele não vai deixar que as pessoas vejam o tape do Patriots e peguem ele de surpresa. O cara é um gênio. Independente se você gosta ou não do Patriots, se você gosta ou não do Brady, se você gosta ou não do Belichick, você tem que admitir que os caras são bons. E aí, já é um assunto polêmico e tal, mas só falando, se você que é novato ou você que é modinha fala, não, o Patriots é ninja, é destruidor por causa do Brady e tal, Brady é muito bom, mas o Belichick faz uma diferença gigante. Ele é a alma por trás do time. Ele é a alma por trás do time. Tipo, o Brady é bom? Claro que ele é bom, mas sem o Belichick, talvez o Brady não fosse o Brady. Exato. Então essa é a minha preocupação. Apesar de o que o César falou aqui ser perfeitamente aceitável. Eu apostaria dependendo da posição e dependendo das opções que você vai ter na hora, né? Exato. E para finalizar, acho que a gente podia ficar falando de running backs aqui
muito tempo, né? Mas para não ficar um vídeo muito longo também, né? Para finalizar, eu falaria, um cara que eu gostaria de falar é o Philip Lindsay lá. Philip Lindsay. Lindsay do Denver Broncos. O Lindsay, ele é um jogador que surgiu ano passado, ele surgiu bem e tudo mais. E como o Denver Broncos ele também fazia comitê, mas alguns jogadores, o comitê deles era de muitos jogadores bem abaixo. Por exemplo, aquele Royce Freeman e tudo mais. Não, que ainda pode ser que eles melhorem, mas ano passado eles estavam muito abaixo. E o Philip Lindsay se destacou. Ele é uma posição interessante, porque ele é um running back, é uma posição interessante porque, com certeza, nas ligas fantasy, aí, depois da terceira rodada, ele vai sobrar. Então, às vezes, você, por exemplo, o que acontece na sua estratégia de fantasy, você pegou wide receivers no começo. Você tem ótimos wide receivers. Os running backs já vão ter só ido embora, a maioria dos bons. Aí você, eu preciso de running backs. Vamos tentar apostar. Eu apostaria, por exemplo, no Philip Lindsay. Nisso eu concordo perfeitamente. Lembrando que o cara foi undrafted. Sim. O Broncos, eles não draftaram o Philip Lindsay. Eles o cara tava lá no McDonald's servindo doce lá, servindo um Big Mac, e os caras falaram, você corre, corro. E foi lá e... O cara foi muito bem, então fica de olho nesses caras. Tem vários nomes que a gente podia falar aqui, mas... Derrick Henry, Dion Lewis, tem vários outros aí para as últimas posições. A lista da NFL tá lá para vocês verem. Se tiverem dúvidas, né, dá um toque para nós aí que a gente manda o link para vocês com cada posição. Se quiserem que a gente fale mais sobre isso também, dá um toque, daí a gente fala um pouco mais. A gente vai tentar falar sobre um pouquinho de cada posição agora também, para não ficar tão maçante uma coisa só, que são todas importantes. Sim, não percam wide receivers, que nós falaremos em breve. Isso aí.